Olá pessoal, satisfação ter vocês aqui mais uma videoaula, Dr. Bruno falando, e nessa videoaula de hoje eu quero estar aqui falando com vocês sobre um tema interessante e que engloba tanto o direito civil quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é o ECA, um tema que já trouxe assim muito questionamento e que eu vou trazer aqui para essa videoaula para nós analisarmos e para que você saia daqui muito bem informado. Que tema é esse, doutor Bruno? O tema é o seguinte: um pai, uma mãe que comete algum crime, que é condenado por um crime, essa pessoa, esse pai, essa mãe, ela perde o poder familiar ou não? Então, gostou desse tema? Quer ficar informado? Quer ficar atualizado? Então, ó, fica comigo até o final dessa videoaula, pessoal. Inclusive, aqui em cima, ó, vai aparecer uma playlist de direito de família com todas as aulas que já foram gravadas aqui no canal sobre esse tema. Então, se você deixou de assistir alguma aula, perdeu algum conteúdo, tá chegando hoje de paraquedas aqui no meu canal, clica aqui nessa playlist no final da aula, que aí você vai ter acesso a todos os vídeos que já foram gravados aqui no meu canal, tá? Então vamos lá, dito isso, vamos direto ao ponto, que aqui não tem enrolação, pessoal. Primeiramente, nós temos que definir o que é o poder familiar. Poder familiar são o conjunto de direitos e de deveres que tanto o pai quanto a mãe, eles possuem, né, para poder educar os seus filhos, para orientar seus filhos, para guiar os seus filhos, enfim, então é um conjunto de atribuições que esses pais, eles possuem, orientar, educar e por aí vai. Agora, se por um acaso um pai, uma mãe, ele comete um crime, ele vai preso, esse poder familiar, ele é destituído ou não? Como regra geral, esse poder familiar, ele não é destituído. Então, mesmo se o pai for preso, a mãe for presa, esse poder familiar, em tese, ele continua. Mas veja bem, eu falei como regra. Por quê? Porque existem exceções. E essas exceções, elas estão previstas tanto no Código Civil quanto no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Que exceções são essas, doutor Bruno? Você deve estar me perguntando. Sempre que o genitor, a genitora cometer um crime doloso e esse crime doloso ele for atribuído a uma outra pessoa que também usufrua, que também faça uso desse poder familiar. Então, por exemplo, um pai que comete um crime contra a mãe, ou a mãe que comete um crime contra o pai. Aí, nesse caso aí, a pessoa ela sendo condenada, ela vai ser destituída do poder familiar. Então, um genitor que comete um crime contra o outro, aí sim ocorre a destituição do poder familiar. Ou então, se for um crime doloso, né, também previsto com pena de reclusão, se esse crime doloso ele for contra também o próprio filho, contra os filhos, contra os descendentes. Aí descendente, nesse caso, leia-se neto, neta, bisneto, bisneta. Então, se um crime também for direcionado contra o filho, contra a filha, contra um outro descendente, neto, bisneto, também vai acontecer a suspensão do poder familiar. Então, se a mãe, por exemplo, comete um crime contra um de seus filhos, o pai comete um crime contra um de seus filhos, isso aí acarreta a suspensão do poder familiar. Agora eu quero estar aqui até lendo com vocês um pouco sobre esses artigos, que estão presentes tanto no ECA quanto no Código Civil. Começando aqui pelo ECA, pessoal, isso está previsto no artigo 23, parágrafo 2º. Vamos ler aqui para esclarecer ainda mais o que eu falei. A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, que foi o que eu falei com vocês. Isso aí é a regra. Exceto, aí vamos nos atentar à exceção. Na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito a pena de reclusão contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, né? Por exemplo, pai que comete crime contra a mãe que comete o crime contra o pai, nesse âmbito aí, né? Porque ambos detêm o poder familiar. Ou, segunda exceção, contra filho, filha ou outro descendente. Então,
Previsão é essa que está lá no ECA, artigo 23, parágrafo 2º. Tem também a previsão no Código Civil. É agora, pessoal. O Código Civil está no artigo 1638, incisos 1º e 2º. Né? Então, por exemplo, quais são os casos que envolvem isso aqui? Homicídio, feminicídio, né? Lesão corporal de natureza grave. Então, sugiro que vocês façam a leitura também desses incisos que estão presentes nesse artigo 1638 do Código Civil, porque isso também engloba as hipóteses de perda do poder familiar. Então, como regra geral, isso não acontece, porém, essas exceções, acontecendo esses casos previstos, aí sim a destituição ela pode acontecer. Agora, deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal, vocês sabiam disso? Não sabiam? Quer que eu traga mais assuntos relacionados a esse tema, sobre direito civil, direito de família? Deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal. Leio tudo, respondo tudo, gosto de saber a opinião de vocês. Pessoal, ó, o like de vocês é de extrema importância para fazer esse canal crescer, para divulgar meu trabalho, para fazer meu trabalho crescer, para fazer com que essa aula ela chegue a cada vez mais novas pessoas, pessoal. Então, ó, se você gostou aqui da minha videoaula, se você gosta aqui do meu trabalho, não se esquece do teu like, tá? E outra coisa importante, pessoal, ativa o sininho de notificações, quem ainda não ativou, assina o sininho de notificações, que aí você não vai perder mais nenhum conteúdo aqui do meu canal. Então, todo vídeo que chegar aqui no meu canal, todo vídeo novo, você vai ser informado de primeira, tá? Então, ó, deixa teu like, se inscreve quem ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo apoio de sempre e nos vemos na nossa próxima videoaula recheada de informações e atualizações. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.